bem-vindos ao podcast O Mundo é Todo Seu. Eu sou Luciana Amarante e hoje eu converso com o Gabriel Bueno, que é terapeuta corporal. Tudo Prazer. bem, Gabriel? Tudo ótimo, obrigado pela conversa. Estou te trazendo de novo aqui no nosso podcast, mas hoje para falar de um assunto completamente diferente. Isso. Né? Hoje nós vamos falar sobre uma linha de trabalho que você também realiza e que se chama Ambulatório da Luz. Isso. Gabriel, para a gente entrar dentro desse assunto, eu queria iniciar te perguntando como que nasceu o Laboratório da Luz. Ambulatório. Então, o ambulatório, primeiro ele tem esse nome justamente para remeter um lugar, um ambiente de auxílio. É um ambiente de auxílio através de uma equipe espiritual, né? Então, é um lugar que não é só um lugar físico, com 4 paredes, com maca, com ambiente. É um lugar também onde essa equipe espiritual me auxilia o Elias, trabalhamos em 2, para transmitir uma energia cósmica. Essa energia cósmica, ela é transmitida através das mãos, com imposição de mãos. Né? Então, o Ambulatório da Luz, ele é um lugar, tanto no físico quanto no espiritual. E que quem precisa de auxílio pode receber essa ajuda física, que é uma forma que a gente tem de trabalhar com a pessoa que pede o nosso auxílio. Então, a pessoa solicita um atendimento, a gente marca um horário e de 20 em 20 minutos a gente atende uma pessoa individualmente. Com essa imposição de mãos. Com essa imposição de mãos, né? Tem todo um processo, que daqui um pouquinho a gente pode falar sobre isso, mas basicamente é quem precisa de uma, vamos chamar assim, de uma emergência. O que você faz quando você vai num pronto-socorro? Significa que você está precisando de um auxílio emergencial. Com certeza, que alguma coisa não está caminhando corretamente dentro do organismo. Então, a gente trata no campo sutil. Nós temos basicamente 2 corpos, um corpo físico e um corpo sutil. Quando a gente não está nada bem com o corpo físico, significa que o corpo sutil já está debilitado porque o corpo físico já está num estado de dor ou física ou dor emocional, e as pessoas buscam esse auxílio. E dentro desse processo, você mencionou que é tudo a base da energia, Isso. né? Essa energia é uma conexão com o quê? Com quem? O Ambulatório da Luz, ele tem uma equipe espiritual. Essa equipe espiritual tem um nome, que são os nossos mestres, nossos irmãos arcturianos. Eu posso me emocionar. Eu me emociono falando disso. Os irmãos arcturianos, você teve contato com eles como? Vocês se conheceram de que forma? Qual que é o link entre vocês? Demorou um tempo para eu entender isso, Lu. Hoje é um dia decisivo. Que bom que a gente está conversando disso aqui, neste lugar, para estas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Porque isso aqui também faz parte de um projeto. Tudo que existe aqui faz parte de um projeto. Eu faço parte de um projeto, você faz parte de um projeto. Esse projeto a gente pode chamar de plano de vida, né? Todos nós temos um plano de vida. Um plano de vida. Temos, não diria uma missão, mas temos o porquê de estarmos aqui. Temos um porquê de estarmos aqui. Senão nós não estaríamos em um outro lugar. Numa outra esfera, numa outra dimensão, numa outra condição. Mas estamos aqui, então temos um papel a cumprir. Como começou a minha história? Eu vou falar primeiro do presente, depois eu vou falar do passado, para fazer sentido, tá? Tá ok. No presente, começou em um dia que eu fui na casa do meu cunhado. A gente foi para receber um atendimento, porque ele também trabalha com mediunidade. E eu enxerguei na parede várias mandalas, vários códigos, que a gente vai falar deles depois. E aqueles códigos me chamavam muita atenção. Eles me puxavam, assim, né? O olhar me puxava. E a gente conversou, falou da necessidade de ter um desenvolvimento espiritual associado ao meu trabalho. Falamos sobre várias coisas. E depois que a gente saiu, esse médium chega para mim e fala: os arcturianos gostariam de trabalhar com vocês. Vocês autorizam eles a trabalhar com vocês? E a partir daquele dia, muita coisa mudou.
Por quê? Porque a partir do momento que a gente autorizou que eles adentrassem no nosso campo para trabalhar com a gente, foram vários acontecimentos, que talvez nem dê tempo de contar tudo, mas o principal foi o Elias, meu companheiro, que trabalha comigo no Ambulatório da Luz, ele foi fazer uma cirurgia. Na volta da cirurgia, isso foi... A gente já sabia que a gente ia começar um trabalho voluntário, mas a gente não sabia como. Essa foi a mensagem que eles passaram através desse outro médium. Que a gente tinha autorizado, mas que a gente não sabia como fazer. Afinal de contas, eu nunca tinha, quer dizer, tinha, mas não lembrava, associado que os arcturianos são seres dimensionais, são seres de uma outra esfera. Eu não sabia, não conhecia, não sabia quem eram os arcturianos. Mas eu não sabia que aquilo que eu via, aquilo que eu já tinha contato quando eu era criança, se chamava arcturiano. Arcturianos, ok. Ok? Foi fazer sentido para você na vida adulta. Foi fazer sentido agora, uns dias atrás. Depois que eu fiz um trabalho terapêutico, que eu fui juntando tudo, tarará. Fez sentido. Então por isso que eu te disse que eu vou falar da atualidade para depois falar do passado. Aí o que acontece? Na volta da cirurgia, o Elias estava completamente ainda grogue. Mas ele abriu os olhos, falou comigo e a gente estava indo para o quarto. E nisso começa a sair um processo de descer muito sangue do nariz, porque ele tinha feito uma cirurgia de nariz e tal. E ele pegou pelo meu braço no trajeto e disse assim: eles querem falar com você. Eu disse assim, mas eles quem, Elias? Você tá aí num processo, calma, vamos chegar no quarto primeiro. E ele toda hora, eles querem falar com você, eles querem falar com você. Aí, ok, quando o negócio estabilizou, o sangue parou, né? Aí ele começou a falar. Não sei o nome deste ser, mas esse ser falou através do Elias exatamente como a gente tinha que fazer. Exatamente. Que era abrir o ambulatório da luz, Exatamente. A questão da imposição das mãos, que você acabou de explicar pra gente. Isso mesmo, exatamente. Tá. Então, era esse foi o grande recado. E para eu não ficar como louco da história, o que eu fiz? Na hora ainda tive essa sacada. Eu peguei o celular e gravei toda a conversa. Então, tá gravado. Tanto que o Elias, depois quando ele voltou vamos dizer assim. Ele ficou muito emocionado, eu também fiquei, porque ouvindo os áudios, ele dizia assim, jamais eu ia inventar um negócio desse. Jamais. Então, é pra gente não ter dúvida, pra gente não duvidar de um processo que tá acontecendo com a gente. Pode ser inexplicável a algum ponto de vista de alguém muito cético? Pode. Eu tenho total abertura para receber esse tipo de informação e de aceitar como... E é o respeito às várias vertentes e às crenças de cada um, né, Gabriel? Então, como hoje é para falar disso, vamos falar, estamos falando. Chegou a hora da gente falar disso, né? Esse foi o momento atual, a gente começou então a trabalhar com o Ambulatório da Luz, mudou de dias, mas basicamente é um dia na semana de trabalho voluntário. Nós não cobramos absolutamente nada por esse trabalho. É um trabalho voluntário, onde qualquer pessoa que se sente chamada a vir receber essa energia pode agendar um horário e a gente vai atender. Tem um número limite de atendimentos por conta da demanda, né? Eu não faço só isso, o Elias também não faz só isso. Então tem um limite de pessoas que a gente consegue atender, que é das 6h30 até as 10h30 da noite. Então dá umas 8 pessoas por sexta-feira. Certo? Então a pessoa pode... Gabriel, eu gostaria que... isso é um detalhe importante. A gente não pode tratar outras pessoas que não sejam a própria pessoa ou os filhos da pessoa. Porque daí já mexe com uma autorização diferente. Então, por exemplo, vamos supor que você vai lá no ambulatório, no nosso ambulatório, e diz, eu quero levar um pouquinho da água fluidificada pro meu marido. Ele autorizou? Ele precisa nos autorizar, porque a gente está mexendo com uma outra energia. A gente está mexendo com uma outra pessoa que talvez não esteja aberta. Um respeito, né? O limite do respeito. Limite, exato. Eu não posso entrar no campo energético da outra pessoa sem autorização dela. Ou ela vem aqui e participa do processo. E tudo que acontece com relação aos arcturianos, eles são seres de uma sutileza e de uma educação maravilhosa. Ou seja, eles pedem autorização para trabalhar com a energia das pessoas. Eles não vão entrar no livre-arbítrio da pessoa sem a pessoa autorizar. Não fazem. Então explica pra gente quem são os arcturianos. Bom, para responder essa pergunta, eu trouxe aqui comigo um livro
que é um livro chamado Conectando-se com os Arcturianos, tá? Que é de um autor chamado David K. Miller. Então, é um livro que é bem fácil de ter ele na internet. E por que eu resolvi fazer dessa forma? Para dar mais respaldo para o que eu vou contar aqui. Porque não sou eu que estou inventando, não estou inventando um ser cósmico aqui, porque tem uma história que a gente precisa respeitar. Aquela história. Antes de mim, surgiu outra pessoa e assim, né? Então, o David Miller, ele tem vários livros escritos. Não vou saber dizer quais são os nomes de todos eles, mas esse é o principal livro, pelo menos é o mais conhecido na atualidade. E ele fala de que modo, de que maneira a gente consegue se conectar com eles. Então, para responder essa tua pergunta, eu gostaria de ler alguns trechos e peço a paciência de quem está vendo e ouvindo, para que seja bem respeitoso com as palavras do autor. Tem um capítulo do livro que fala: nós somos os arcturianos. Nós somos os arcturianos. E eu sou Juliano, um dos comandantes do contingente que está supervisionando a conexão da Terra. Temos um interesse enorme pela Terra, pois nós nos vemos como os geradores de seu nascimento espiritual na 5ª dimensão. Para que um bebê humano nasça na 3ª dimensão, é preciso auxílio tanto da mãe quanto do bebê. Portanto, fomos designados como ajudantes poderosos para seu processo de nascimento. Somos como um imã atraindo sua energia espiritual para os reinos superiores. Somos especialistas em concentrar energia nos reinos espirituais superiores. Ou seja, eles abrem portais. Por meio deles, né, então ele está falando deles, né, somos seres harmoniosos, servindo a sabedoria superior. Nós não interferimos, apenas levamos a vocês esses planos como seus assistentes e guias. Digamos que eles são um dos responsáveis para que a vida na Terra aconteça. Para que esse processo de nascimento, de estrutura aconteça. Mas para quê, né? Para que eles estão fazendo isso? Afinal de contas, ele continua explicando assim: é importante que vocês aprendam como interagir com as dimensões superiores e como se tornar mais capacitados para se conectar com outros seres planetários que estão alinhados com os objetivos de seu desenvolvimento. Eles não são os únicos. Pleiadianos, Greys, tem tantos outros seres que a ufologia já estuda isso há muito tempo, né? Mas tem muita gente falando dos arcturianos, certo? Eles são, digamos assim, são seres talvez um dos mais discretos. Porque não tem essa necessidade de aparecer concretamente. Mas essa tua fala, Gabriel, ela traz um sentido que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, que nós estamos dentro de um grande conglomerado, vamos dizer assim, né? O planeta Terra, ele não é o único com seres vivos, existenciais, né? Não dessa forma física como a gente tem, mas que existe em outros planetas, vamos colocar desta forma, né? Outras vidas. Exatamente. E essas outras vidas têm um trabalho todo em função da Terra, em fazer essa Terra subir a sua energia, em melhorar essas pessoas que estão na forma física aqui. Não é à toa, Lu, que a maioria de nós vive no automático. Porque está programado para viver no automático, entre aspas, para não lembrar de existências anteriores, para não saber que está aqui sendo observado, para não... Entende? É como se a gente realmente vivesse numa grande Matrix. Mas eu acho que o grande desafio do ser humano é... Quando a gente vem para essa matriz aqui do planeta Terra, a gente desliga o botãozinho, a gente não sabe quem foi. Exatamente. E descobrir, que é para ficar aqui mesmo. E o desafio é justamente esse. O que eu vou fazer aqui, né? Porque é no aqui, no agora e no presente que você precisa dar conta
do que eu comecei falando lá atrás, que é sobre o teu plano de vida, o teu projeto de vida. E às vezes a gente se pega em muitos momentos fazendo as mesmas coisas. Ah, mas eu já, né, na minha vida acontece e eu acabo andando de uma forma de um círculo Isso. e ele não sai desse círculo porque ele não espirala, ele não avança. Então eu acabo fazendo as mesmas coisas Mas por qual falta é o do meu pulo? conhecimento. Qual é o pulo do gato? Afinal de contas, ok, beleza, aceito que eu tenho um projeto de vida, um plano de vida que tá predestinado, mais ou menos. Você vai traçando o seu destino. Tem é um projeto. Você pode seguir o projeto ou não seguir o projeto. Sim. E as coisas vão mudando no caminho. É um esboço, certo? Mas o pulo do gato é o que ele vai falar isso aqui pra gente. Esse estado de consciência, né? São vários estados, mas o estado de consciência que eles estão mais interessados em fazer a gente se desenvolver é qual? É o que está relacionado a superar os instintos básicos e primitivos e mudar para uma frequência que permitirá que vocês, ou caso nós, existam em seus corpos de luz. Ou seja, não podemos mais esquecer que nós somos seres de luz. Por isso o nome Ambulatório da Luz. Faz sentido, né? Faz. Faz sentido. Nós somos seres de luz. O que é ser um ser de luz? É um ser mais sábio, é um ser mais sereno, é um ser mais consciente dos seus atos, das suas ações, é um ser mais ético. Não dá mais, não cabe mais seres que não são mais éticos neste plano, nessa esfera. Os que não são éticos, I'm sorry, não tem mais espaço, não tem mais. Olha o caos que nós acabamos de viver recentemente. Por falta de ética, por falta de empatia, por falta de diálogo, por falta de respeito. Não dá mais, Lu. Não dá mais. Tem que ter um respiro, né? Isso aqui, pelo menos, nos conecta, tá? Ok. É aquela famosa frase que é: o bem não guerreia. Ah, mas eu preciso me defender. Não há batalhas. Não há batalhas, entende? Apenas superações. Existem outras formas de eu elevar a minha consciência para entender que eu sou um ser coletivo. Eu não sou mais um ser individual, Lu. E aí que tá. Todas essas porcarias que estão aí até hoje com nós, seres humanos, vêm desse lugar de justamente da gente só olhar para o próprio umbigo e achar que eu mereço mais que o outro. Não ter um olhar de compaixão, Não né? ter um olhar para de o compaixão, outro, nada. Não tratar o outro como gostaria que você fosse tratado, né? A arrogância muito em alta, vamos colocar assim, né? Um dos exemplos, enfim. E não está errado, não está errado ainda pessoas que se apegam sei lá, a imagens, a entidades, a qualquer forma que te leve por uma elevação, tá valendo. Mas isso não pode ser discurso de ódio. Não pode ser um discurso de dizer assim, que o meu santo é mais importante que o seu santo. Por quê? Que a tua crença é mais importante que a minha, né? Tem uma parte que o David traz aqui no livro, que é uma parte também bem importante, que ele diz assim: já que os arcturianos não interferem, eles são os observadores, mas eles auxiliam nesse processo, certo? De nascimento, de vida, de constituição, só que tem um porém nisso. Os arcturianos, eles sabem de tudo que acontece com a gente. Então, eles sabem, mas eles não interferem. Ele e outros seres. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Entra o livre-arbítrio, exatamente. É bom que isso aconteça para que eles possam cada vez mais entender, opa, agora a humanidade está um pouquinho mais melhorzinha do que antes. Agora a gente pode dar um upgrade, a gente pode dar uma melhoradinha em tal aspecto. Vamos ajudar? É por isso que nós estamos falando disso agora. São ferramentas, são instrumentos, né? A gente vai falar dos códigos daqui um pouquinho, para nos ajudar a trabalhar o nosso inconsciente coletivo, para que a gente esqueça um pouquinho mais o individual e lembre um pouquinho menos o individual e lembre um pouquinho mais o coletivo, entende? Levar para o coletivo. Tanto que tem pessoas que vão no ambulatório e agradecem, ficam felizes, se emocionam. Você já pensou, Lu, se todo mundo fizesse uma nesga em fazer um trabalho voluntário, mas qualquer coisa,
Tem várias formas. Várias formas. Isso que você está fazendo aqui, você está expandindo esse canal. Olha o bem que você está fazendo. Não só para você, para todo mundo que não conhecia, que não estava em contato, que nunca ouviu falar. Acreditando ou não, é indiferente, né? É uma forma de conhecimento. Isso. Né? O que é verdade para um não é verdade para outro ainda, depende do nível de evolução de cada um, de entendimento de cada um, do querer de cada um. Então vamos falar um pouquinho dos códigos? Vamos falar dos códigos. Os códigos arcturianos, para que eles servem, como que eles podem afetar a vida das pessoas de uma forma positiva. Para ficar mais fácil das pessoas entenderem, os códigos são desenhos. É uma imagem, são várias imagens, ou são concretizadas através de plantações, né, através daqueles desenhos de plantações. O Janus, se fala Janus, mas se escreve Janosch na internet. Ele é um irlandês e ele divulga muito esse material dos arcturianos porque ele cria os códigos quase que em tempo real, assim, você clica no botão, ele vai aparecendo um traço, 2 traços, vai abrindo e aquilo vai trabalhando com o teu inconsciente. É um aspecto holográfico. E você não precisa racionalizar. É só aceitar e receber. Pro teu mas você inconsciente. Recebe o quê? Você recebe a imagem. Sim. O teu olho registra a imagem, certo? E aquela imagem, ela tem várias cores. E várias formas. De várias formas. Então, você está recebendo uma frequência de energia. Ok. Certo? É uma frequência. Através do som e imagem. Através do som e imagem, exatamente. Então, o som, quando está no ambulatório da luz, a gente coloca lá um som, que é o som que vai fazer você se conectar um pouco mais rápido. E a imagem vai associar através do código. Então, quando você escolhe entre aspas, a gente já mudou o método também de fazer. Antes a gente tinha um painel gigantesco na parede com todos os códigos. A gente percebeu que isso não era saudável, porque aí você olhava para todos os códigos, não só para um. Então também era muita informação. A gente vai aprendendo com o tempo, né, Lu? Sim, vai aprimorando o olhar, o sentimento, a intuição. Isso. Né? E aí hoje, como é que a gente pede para a pessoa se concentrar na respiração e eles enviam um número. E através desse número é que a gente sabe que código que é. Tá. Então os códigos eles são organizados por esses números. Isso. E cada um traz uma mensagem. Cada um traz uma mensagem, cada um tem um... Além da imagem, tem a mensagem descritiva. Isso. Digamos assim que o mais importante é a imagem. Não é o que está escrito como explicação, porque, de novo, vai para um lugar racional, de racionalização, de que será que queriam dizer para mim? Não é esse viés. O Gabriel ou o Elias estão mandando uma mensagem através dos arcturianos. Não é nesse sentido, você... Eu vibrei algo naquele momento. E aquela imagem precisa ser trabalhada por você, porque esse aspecto precisa estar... Que é o que vai elevar a tua frequência. Minha frequência. Isso mesmo. Por isso que é no nível do inconsciente. Não está no campo só do racional. Claro que tem um mantra para você repetir, você pode fazer isso, você fica olhando para a imagem 5 minutos, essa é a instrução inclusive do Janus. Você fica olhando 5 minutos a imagem e você pode repetir o mantra, certo, que tem lá, né, uma frase, ou você pode só ficar em silêncio, de olhos abertos, olhando para a imagem. Recebendo aquela frequência. Passou 5 minutinhos, fecha, recebe. Então, é uma meditação muito prática, muito rápida, muito simples. Né? Simples de se fazer. E está atendendo aquilo que você está precisando naquele momento. Mas qual que é o objetivo dos códigos? O David Miller vai falar um aspecto do código que é muito interessante da gente trazer. Ele está falando aqui, então, sobre como que acontece essa comunicação dos arcturianos conosco. Certo. Tanto que, um pouquinho antes da gente fazer, a gente lê algumas palavras e a pessoa lê em voz alta, repete em voz alta com a gente, de que eu autorizo que seres de luz se comuniquem através dos códigos arcturianos. Tudo com autorização. Não adianta, senão estamos fazendo outra coisa que não é terapia e não é luz. E não é a forma como que eles trabalham. Não é a forma como eles trabalham. Que isso você tem deixado muito claro o tempo inteiro, né? Então, pensem no entusiasmo que vocês vão sentir
quando reconhecerem que existem uma galáxia na qual tem oportunidades de interagir com inúmeros outros seres e entidades. Apenas se abram a essa possibilidade. Acreditando ou não, é indiferente, só estar aberto. Mas os códigos, essa é uma das funções dos códigos, preparam o nosso inconsciente para essa possível abertura ali na frente. Vamos supor. Por quê? Por que eu estou falando isso? São ferramentas que já vão trabalhando o nosso inconsciente para que futuramente, quando alguns outros seres, ou até os arcturianos, não sei dizer, realmente aparecer em físico, em corpo presente, e a humanidade não se assustar mais com isso. Por quê? Porque são irmãos cósmicos. Daí eles dizem assim, quando fizerem isso, vão receber transmissões de nós. Nossas transmissões estão em uma frequência mais alta, ainda imensurável pela sua instrumentação. A real frequência ainda não captamos. Ao nos receber, há um leve som apitando que entra em seu campo áurico. Isso ativa receptores eletromagnéticos especiais em sua estrutura celular, através da retina. Então a imagem vai estimular essas células que automaticamente é cérebro, né? É neuronial. Sim. Então, já está trazendo uma explicação científica. Está trazendo por isso, exatamente. Fazendo com que recebam nossos pensamentos. Por isso que é a comunicação através dos códigos. Que aquele código, ele significa muitas coisas no teu inconsciente. Então não é só preciso de existe um código chamado emergência. Emergência não é só aquela imagem. Emergência é tudo que vai ativar em você. Tá muito relacionado, e é totalmente isso, o que a gente chama de geometria sagrada. Geometria sagrada. Então, Gabriel, esse livro ele traz a informação de que nós não conseguimos nos conectar à dimensão deles, que nós não temos nem ideia de como que é essa frequência. Mas é um começo. Né? Então, através desses códigos, eles conversam. Foi a forma que eles encontraram de conversar, sem afetar a nossa realidade, vamos dizer assim, de energética. Exatamente. Né? Então, através dos códigos, eles conversam com a gente, através dessa geometria sagrada e desse som também que é emanado junto com a geometria. Agora eu vou retomar só uma outra coisa interessante e curiosa que eu disse lá no começo, que eu ia explicar do passado. Eu os enxerguei 2 vezes. A primeira vez que eu os enxerguei com os olhos físicos, físico mesmo, foi através de uma meditação. E eu os enxerguei como sendo seres altos, com bastante luz, mais transparentes. Eu não sei explicar isso. Parecia uma textura de água, braços longos, pernas longas, não trajavam nada, apenas uma coroa e uma cabeça muito grande. E os olhos pareciam que eles usavam uma lente de contato puxada. Era isso. Foi a primeira vez que eu os vi e que eu, de olhos fechados, em uma meditação, eu comecei a ouvir um som metalizado, que parecia um garfo arranhando num prato. E aquilo, no meio da meditação, eu achei estranho. E mentalmente eu perguntei, que som é esse? E veio uma resposta na hora, que era, somos nós. E aí eu estava de olhos fechados e eles disseram com todas as letras, se você abrir os olhos agora, você vai nos enxergar. E você abriu? E eu abri. E enxergou? E enxerguei. Eu me arrepio só de lembrar. E enxerguei, Lu. Hoje eu falo com toda a clareza, que podem me chamar de louco, de esquizofrênico, do que quiser. Ok, é a minha experiência, isso ninguém vai mudar. E não é a intenção aqui, né? A intenção aqui é contar histórias, trazer né, as ideias e trazer o conhecimento. E aí a segunda vez foi já trabalhando com eles, mas aí não foi com os olhos físicos, foi com um olho espiritual, né? Eu estava completamente concentrado e eu enxerguei um ser muito parecido com esse aqui. Mas numa meiguice, me olhou com um jeito tão amoroso, sabe? Era um piscar tão sutil,
né? Uma boquinha pequenininha. Não posso dizer que ele sorriu, mas eu senti que ele sorriu. Eu senti que ele estava me dando todo o apoio necessário naquele momento. Então, não é assim também, Lu. Eu vim aqui no Ambulatório da Luz e agora eu quero que você me conte o que o extraterrestre está me contando. Não é assim. Não é isso. É uma conexão, né? É uma conexão. Energética, né? É uma outra forma de se conectar espiritualmente. Assim como tem pessoas que gostam de ir na missa, tem pessoas que gostam de se conectar com essa nova energia que chega ao planeta Terra e que é uma energia forte. Para quem tem abertura, Lu, eu sei que tem pessoas que me contam vários relatos. E não foi uma nem duas, foram várias pessoas. Inclusive eu também já senti isso. É que quando você está conectado, de verdade conectado, você se enxerga embaixo e parece que você está muito alto e você está lá em cima. É como se você tivesse 300 metros de altura. Sabe a sensação de quando você tá na roda gigante? Aquela sensação assim de... Nossa, eu tô lá embaixo. E aquele frio na barriga. É essa sensação. É essa sensação. Tem gente que diz que tem essa sensação clara quando tá... não saindo do corpo, mas tem essa sensação de leveza, de que tem duas coisas se separando. Relatam isso. É a experiência de cada um. De cada um. Várias pessoas, né, têm essas conexões de diversas formas, diversos jeitos, né, como você já citou aqui, uns pela igreja, né, outros pela Bíblia, outros na Umbanda, seja lá onde Qualquer as pessoas canal querem, né? de desenvolvimento espiritual. Exatamente, né, que vão trabalhar a alavanca, né, o seu trampolim para uma outra esfera, né? Isso. E que todas essas esferas sejam respeitadas. Exato. Aqui não estamos levantando bandeira nenhuma. Né? A gente só está relatando como eu trabalho. Contando a tua história, exato. Né? Exato. E que para você isso faz sentido. De repente alguém sentido. que esteja nos ouvindo não faz sentido, mas outras coisas fazem sentido. E pode até despertar, né, alguma outra E por que faz ação. sentido, Lu? Faz muito sentido porque a minha história de vida tem a ver com isso. Na tua vida, qual que é a relação tua com os arcturianos? Que sentido que eles trazem para você? Porque você já contou a tua experiência com eles, né? Como que funciona o ambulatório da luz, como que o ambulatório chegou até você, né? E o Elias. Mas e na tua vida, né? Porque você não no teu aqui e agora, nós somos o presente, né? Nós trazemos uma história, mas a nossa história não pode ser resolvida lá no passado e nem lá no futuro, porque nós estamos no aqui e agora. Isso. Né? Então, que sentido que eles fazem para você no aqui e agora? Quando eu era criança, a minha história de vida neste plano começa com um desafio muito grande, que com 3 anos de idade, a minha mãe faleceu e me deixou, eu e meu irmão, somos gêmeos. Nesse período, Lu, eu desenvolvi um medo e um sentimento de solidão muito forte, porque eu fui desgarrado, literalmente, né? Com a perda da sua mãe. Isso, eu não entendia que aquilo que aconteceu foi uma morte. Eu entendia, quando era criança, que eu fui abandonado. Então, para retomar os trilhos, né? Você queria a tua mãe de qualquer jeito. Exatamente. Mas eu sentia desde cedo, desde muito pequeno, que sempre tinha alguém me observando no quarto ou à noite. Eu sentia uma presença muito forte. Eu tinha tanto medo, que eu tinha medo de olhar, de tirar o cobertor e enxergar. Então, eu não sabia lidar com aquele sentimento. Eu sabia que tinha alguém ali, mas eu não sabia quem era e tinha medo de olhar. Durante anos isso. E um belo dia, eu ainda era criança, estava entrando na adolescência, e nós dormíamos num beliche, eu e meu irmão. O que aconteceu? Neste dia eu estava exatamente sentindo a mesma sensação, que tinha alguém tocando em mim, fazendo alguma coisa, mexendo na minha energia. Eu sentia isso. E aquele dia eu consegui chorar. E eu estava tapado. Quando eu choro, o meu irmão gêmeo estava dormindo embaixo. E ele vira e levanta gritando desesperadamente o que eu estava fazendo, que tinha uma bola de luz do lado da nossa cama. Quando meu irmão olha, aquela bola de luz se afasta e vai embora pela porta. Eu sempre associei a imagem da minha mãe, achando que quem estava me cuidando no campo espiritual era minha mãe, não era minha mãe.
eram os arcturianos. Isso eu descobri recentemente, através de uma terapia de constelação. Eu fui constelar e na constelação foi abrindo e foi surgindo. E eles foram me revelando que eles estavam desde o meu nascimento. Por isso que foi esse processo, deste jeito, para que tudo faça sentido hoje nós estarmos aqui falando disso hoje, trabalhando com essa energia hoje. Então, eu não inventei nada. Então, você traz de que eles sempre estiveram junto contigo de alguma forma. De alguma forma. E tem várias coisas. Vários episódios que você poderia citar aqui. Esse é só um dos que eu estou contando, que foi, assim, talvez o que faz mais sentido hoje com essa conversa que a gente trouxe aqui, né? Da relação com o cuidado do nascimento. E faz muito sentido isso para mim. Faz muito sentido. O meu irmão não tem a espiritualidade dele desenvolvida, não se interessa por isso, trabalha com outras coisas. Mas a minha missão é essa. A minha missão é ajudar as pessoas através de um conhecimento, através do espiritual, através do toque, através da autopercepção, do autoconhecimento. Na verdade, Gabriel, a gente traz uma verdade que não seria, eu não colocaria como missão. Eu colocaria como essência. Como essência, é minha essência, isso sou eu. Porque missão é obrigação. Essência é leveza, é amor, né? É doar-se por prazer, né? Isso. Simplesmente por fazer, sem a cobrança, sem o... Eu acho que já vem mais... Mas tudo isso veio com um amadurecimento, né, Lu? Eu antes sentia medo, não entendia. Né? Às vezes eu falava para as pessoas que não entendiam, me chamavam de louco. E hoje, nossa, que bom que hoje eu posso falar abertamente, dizer, é isso. É a tua experiência, é a minha experiência, de vida, né? Sou eu. E hoje no teu presente, você traz essa realidade. Isso. E é tão interessante que o Elias também tem uma alta sensibilidade e a gente conversa muito sobre isso. Ele também, a gente está engatinhando ainda. Eu ainda tenho muito que aprender. Eu tô só... É um universo aberto. novo, né? Digamos assim, é um universo novo para quem olha. Isso. Uma perspectiva diferente. Diferente, né? Exatamente. Nós estamos num lugar privilegiado, na Serra Catarinense. Existem lugares específicos aqui na Serra Catarinense que são lugares de uma energia etérica muito boa, que propicia mais facilmente esse contato. Em especial, lugares de natureza. Facilita. E a nossa natureza, realmente, ela é ímpar, né? É ímpar. Não tem lugar do mundo. Um dos lugares que, inclusive, eles pediram pra gente ir sempre que a gente pode, para dar uma alimentada nessa comunicação, nesses sentidos todos, é Urubici. Urubici é um lugar formidável para quem quer se conectar com isso. Ah, mas eu vou lá para o Urubici me conectar com os arcturianos? Não. Você vai se conectar com você mesmo, com a natureza. Com seu eu interior. Com seu eu interior. E você já sabe, através dessa informação, que sim, existe ali campos, portais, que essa energia está mais facilmente para ser acessada. Então, se você quiser autorizar mentalmente que entre em contato, vai vir através de sonho, vai vir através de intuição, vai vir. Esteja aberto. Gabriel, dentro desse universo todo que você explicou, dentro do teu conhecimento, desse teu acesso com os arcturianos, o que a mesa quântica tem a ver com isso? Eu sei que você trabalha com a mesa quântica. Isso. Qual que é a função dela? Eu vou apresentar aqui então a mesa quântica para a gente entender por que eu também uso, além dos códigos, além do... Então veja, são várias ferramentas, né? É o ambulatório da luz, que digamos que é a porta de entrada para conhecer essa energia. Os códigos arcturianos, que é a segunda porta de entrada para se conectar com essa energia. E para quem precisa dar um mergulho mais profundo, tem a mesa quântica arcturiana. Essa mesa, ela foi criada em parceria com a energia arcturiana. Quem criou essa mesa foi a terapeuta Cíntia Donegá. Ela é a autora da mesa. Ela fez vários cálculos para que a mesa chegasse nessa configuração. Então ela tem uma sabedoria que vem através do quê? Primeiro, então, vem através do cinturão arcturiano, que são esses códigos. Ela calculou, através da radiestesia, os códigos de mais alta frequência. Então, ela organizou aqui, através desse cálculo,
esses códigos. Então, esses códigos servem para tratamento daquilo que a gente observa nesse outro espaço aqui, que é a análise da energia da pessoa. Então, a gente consegue analisar vários campos de energia. Então, a ferramenta básica é um pêndulo, que é uma ferramenta de madeira, radiestésico. É mais antigo, eu costumo dizer que é mais antigo que as pedras, porque isso aqui foi encontrado nas tumbas dos faraós e lá de trás é que esse conhecimento veio sendo resgatado. Então a radiestesia aperfeiçoou esse conhecimento. Então a radiestesia não começou na nossa era, começou lá atrás. Então o nome desse pêndulo é um pêndulo egípcio que a gente utiliza na mesa. A pessoa coloca o dedo na mesa e através do campo energético que a pessoa imprimiu aqui, antes disso eu faço a abertura, né? Eu abro a mesa, ela tem que funcionar, eu tenho que coordenar a mesa para o norte. Então por isso que existe um norte e um sul magnético aqui, desenhado, justamente porque eu preciso conectar ao cósmico essa mesa. Senão ela não vai ter serventia nenhuma. Eu posso estar inventando absolutamente tudo que eu quero aqui para falar para a pessoa. Não é uma ferramenta terapêutica que eu estou lendo a energia da pessoa. Entendi. Hoje eu já sei que existem novas ferramentas. Existe hoje um aparelho que analisa esses campos. Então ele faz o que a mesa ou que os instrumentos radiestésicos demoram um tempinho para fazer, eles fazem assim em questão de segundos, ligado no computador. Então já tem. Já aperfeiçoou. Vamos dizer que esse é o manual e o outro é o tecnológico. É o tecnológico, exatamente. É o digital e o analógico. Esse aqui é o analógico ainda. Eu vou trabalhar então, no caso, conectando o dedo ali, vou abrir meu campo energético para que a gente possa fazer numa conversa, eu posso trazer as minhas angústias, os meus questionamentos, enfim, aquilo que eu... Quais são os campos, gostaria de resolver na minha vida? Isso mesmo. Isso? Não é uma ferramenta de adivinhação. Isso já ficou claro, claro. Não é uma ferramenta de adivinhação. A gente até pode... energético. A gente até pode mensurar em porcentagem, em probabilidade de acontecer tal aspecto. Mas não é o foco. Tudo muda. Então, a gente falou bastante de livre-arbítrio, de projeto e tudo mais. Então, a ferramenta vai analisar o quê? Ela vai te trazer uma informação de como é que você vem trabalhando o teu espiritual, como está o seu mental, como está o seu emocional, como está o seu físico e se você está em equilíbrio com esses campos. Aí tem outros campos que a gente pode analisar, o campo familiar, o campo profissional, o campo financeiro, o campo afetivo, que é uma das coisas que as pessoas mais têm necessidade, né? A missão de vida. Então, a missão de vida é para saber se você está alinhado à tua missão de vida ou não, e se está desalinhada, por que está desalinhada. A gente vai fazendo perguntas e vai investigando. A gente pode investigar absolutamente tudo, com a genuína sabedoria de que eu tenho que ter um discernimento de não invadir o campo do outro. Tem que ter a ética. Tem que ter ética, exatamente. Eu só posso ser ético. Eu só posso trabalhar comigo mesmo. Exatamente. Eu só tenho autorização de trabalhar a minha energia, não a energia do outro. E a gente pode tratar, por exemplo, você tem uma cachorrinha, a gente analisou aqui que a tua cachorrinha tá doente, tá debilitada. Eu posso sim trabalhar através dos códigos o equilíbrio dela. Vamos supor aqui que a mesa me autorizou a fazer uma harmonização com a tua cachorrinha que está no processo debilitado. Então a gente vai harmonizar. E aí funciona assim mesmo. A gente harmoniza com o cristal, terminou, o pêndulo parou de girar, tira a pedra, é isso. Então não está no campo visível, está no campo do invisível. Por isso que são frequências que a gente vai trabalhar com as pessoas. Gabriel, que mensagem você deixaria para as pessoas dessa tua experiência de vida? Olha, Lu, me vem uma palavra: abertura e vivencie. Vivencie essa abertura. Se permita. Se permita. Se você não vivenciar, e eu falo para que eu possa me escutar, porque eu também preciso praticar o que eles me mostram. Com o nosso cotidiano, às vezes eu não pratico algumas coisas e depois acontecem outras coisas e eu paro e penso, poxa vida, eu devia ter praticado aquilo que eu já sei que eu tenho que praticar. Então a gente tem as ferramentas e às vezes por teimosia a gente não pratica. Então é vivenciar uma abertura
dessa informação. E às vezes, não por ter o conhecimento, a gente também cai no piloto automático. Né? Cai no piloto automático e a gente quer fazer... A gente faz muito essas manobras, né, no dia a dia. Mas assim, eu não sei se você sente, eu sinto com força às vezes as coisas e não sei entender por que aquilo está acontecendo comigo. E aí depois passa um tempo e eu consigo entender. É porque a gente realmente precisa prestar mais atenção na gente. A gente presta pouca atenção. A gente presta muita atenção no outro e nas outras coisas. Dá mais importância às outras coisas do que a nós mesmos. Mas tá tudo aquilo. Nós somos a coisa Entendeu? mais importante. Né? Tem várias ferramentas aqui, mentais, físicas, químicas, intuitivas, tá tudo aqui. Só que eu preciso me relacionar com isso aqui. Se eu não me relaciono, eu continuo uma ameba ambulante. Um zumbi. Um zumbi, exatamente. Então, os códigos, eles estão aqui para fazer uma ponte, uma reconexão entre nós e essa nova abertura para que a gente consiga estabelecer uma conexão um pouco melhor. Que é uma abertura de consciência. Que é uma abertura, né? de consciência. Não tenhamos receio de falar disso. Não tenhamos medo de falar disso. Porque é algo que a gente não tem mais que ficar dando volta. Eu tenho certeza que eu não sou o único que tive esse tipo de experiência. Tem outras pessoas que já tiveram tantos tipos de experiência, que estão nos ouvindo e nos vendo, que com certeza vai ter um... Então, inclusive o próprio David Miller, ele propõe, através dos arcturianos, que nós nos reunimos em grupos. Ele tem vários grupos existentes no mundo afora, que eles chamam os 40, que quando unem 40 pessoas, que é um número poderoso para os arcturianos, 40 pessoas unidas, se estabelece uma conexão muito forte. Quem sabe, em breve, nós não conseguimos organizar algo do tipo, para trazer essa experiência para outras pessoas. Gabriel, quem quer conhecer o Ambulatório da Luz, entra em contato de alguma forma? Sim, pode entrar em contato com o telefone da gente, que é o 949-984-282871. Vai falar com Elias e marcar um horário a partir das 6h30 até as 10h30 da noite, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Convido vocês a conhecer o Ambulatório da Luz, a falar, a divulgar para as pessoas que realmente estão precisando de uma luz. Sabe a famosa frase, uma luz no fim do túnel? e deixar que aquilo faça sentido, né? Simplesmente deixar acontecer. Exatamente. É uma forma da pessoa buscar uma fonte, uma das fontes, que são várias fontes, né? Sim. Uma das fontes de autoconhecimento, de sabedoria e conexão consigo mesmo. Gabriel, quero te parabenizar por essa tua história, né? Obrigado. Que acima de qualquer coisa, a gente precisa ter coragem para contar as histórias vividas, né? Os sentimentos que a gente tem, aonde a gente está, o caminho que a gente traçou, né? E isso é um ato de coragem. Obrigado. Né? Acima de tudo, então eu queria te dizer que eu respeito o seu ato de coragem. Obrigado pelo convite. Imagina. E eu me senti chamado, né? Eu cheguei hoje aqui falando disso. Me senti chamado na obrigação de vir falar disso aqui. E que quem tiver ouvidos ouça, quem tiver olhos que veja. Exato. E quem quiser se conectar, que se conecte. Exato. Com os arcturianos. Não precisa ser comigo, Lu. Pode ser através de um vídeo na internet, né? Tem várias pessoas importantes. O próprio Ianos, entra no site do Ianos, começa a olhar para as imagens. Eu tenho certeza que aquilo vai te impactar. Digita lá, é www.janoche.com ou .org, se eu não me engano. Mas é Janoche. Você vai encontrar lá as imagens. Se conecta, se relaciona da forma que você achar necessário. Vamos finalizar com a frase, cada um atendendo ao seu chamado. Ao seu chamado, exatamente. Né? Obrigada, Gabriel. Obrigado. O patrocínio de hoje é por Gabriel Bueno Terapias Corporais.